Olá, olá, boa noite, gente. Boa noite a todos vocês. Estamos aqui no Pauta Online, a DVB Paraná. Sabe que estou me sentindo aqui em estreia de jornal, viu? Diferente da nossa casa, com os convidados da né? Cada um na sua casa, mas levando conteúdo, que não pode ser presencial, mas pode ser online, gente. Então vamos lá. Hoje vamos falar sobre o cenário e o futuro do empreendedorismo e da inovação. A DVB Paraná tem como propósito promover os dirigentes de vendas e marketing à excelência global. Tem como missão reconhecer, desenvolver e conectar. Olha aí o verbo, conectar os dirigentes de marketing e vendas do Paraná. No Pauta Online, a DVB Paraná, traremos os assuntos mais importantes do momento, com grandes nomes do mercado. Toda quarta-feira, às 7 da noite. Não deixe de anotar aí para você não perder todos esses assuntos, viu, gente? Então, serão 8 encontros que abordarão os impactos nos seguintes setores. Começando, então, hoje por inovação e empreendedorismo, cooperativismo, setor educacional, promoção e eventos, investimentos, no setor também de delivery, poder público, indústria e comércio. Então, 8 assuntos, 8 quartas-feiras, estaremos com vocês às 7 da noite sempre. Temos como patrocinador da série Pauta Online o CORE, que é o Conselho Regional de Representantes Comerciais do Estado do Paraná. Heróis anônimos, ou melhor, autônomos contra o coronavírus. Muitos estão em casa, mas existem milhares de heróis em ação. Profissionais da saúde, segurança, infraestrutura e, claro, os representantes comerciais. São eles que abastecem todo o país com alimentos e suprimentos durante a pandemia. O Sistema Confere Cores agradece aos profissionais de todas as categorias, em especial aos representantes comerciais. A esses dedicados profissionais, nossa gratidão. Sistema Confere Cores.
Sem áudio. Thaís, você tá sem áudio, Thaís. Tá sem áudio. Oi, gente, estão me ouvindo agora? Ok, agora sim. Vamos lá, então. Acho que você tem que voltar um pouquinho a fala, porque cortou. Tá. Nos patrocinadores, eu falei dos content partners, tudo, ouviram ou não? Não, acho que nada, voltando Thaís, do depois vídeo do do vídeo, nosso nada. patrocinador, precisa voltar. Ok, então, gente. Então, vamos lá, ao vivo, né? Ao vivo e online. Bom, pessoal, a DVB Paraná, além do CORE, que nós mostramos esse vídeo aí, ela é uma associação que conta também com o apoio de outras empresas, né? Patrocinadores de eventos, temos EcoSalva e Paranabanco. Os nossos Media Partners, FAI e PUC Paraná. E também os nossos Media Partners, Grupo RIC e Rede Massa. E diversos apoiadores de serviços cujas marcas serão apresentadas ao longo dessa transmissão. Bom, gente, o Pauta Online ADVB Paraná está sendo transmitido tanto pelo site da DVB e também pelos perfis da instituição no Facebook e no Instagram. Você pode escolher aí por onde você vai assistir. Hoje temos a presença, então, vou agora apresentar os nossos convidados, os primeiros convidados do Pauta Online ADVB Paraná. Alan Costa, ele que é cofundador da AAA Inovação, diretor de inovação e alianças da ISH Tecnologia, mentor de startups, palestrante, empreendedor, entre outras grandes qualificações, viu, gente? Temos também aqui, nesta noite, o Walter Longo, ele que é especialista em inovação e transformação digital, publicitário, administrador de empresas, empreendedor digital, palestrante e sócio-diretor da Unimark Comunicação. E ainda comigo também a Gislaine Murário, que é diretora executiva da ADVB Paraná e diretora de Trade Marketing do Grupo RIC. Gi, eu começo falando contigo, porque a gente quer saber por que surge o Pauta Online ADVB Paraná. Boa noite, Thaís, Alan, Walter, todas as pessoas aí da nossa diretoria que estão acompanhando, os associados da nossa entidade, todo o público de forma geral que está nos acompanhando. A DVB é uma entidade muito tradicional, aí mais de 50 anos de história, e a gente tem como propósito, como a Thaís já bem disse no começo, contribuir para o desenvolvimento do nosso mercado, né? O mercado de vendas e marketing, nesse momento em que todos nós estamos sendo afetados por tudo isso que está acontecendo, sem dúvida, uma área que também está precisando se reinventar, precisando de um norte, de orientação, e aí vem a calhar a DVB com o seu propósito de educar, de trazer informação, de promover o nosso mercado, trazer discussões ricas nesse momento. Então, a gente viu nesse cenário atual duas situações. A primeira, a necessidade de, mais do que nunca, a gente agir, a gente trazer informação, promover debates ricos, e também numa impossibilidade de fazer os eventos tradicionais que a gente faz presenciais, buscar um outro formato, né, que é o Pauta Online. Então, tão prontamente a gente teve essa ideia. Eu quero aqui agradecer também ao nosso presidente Ney Braga Alves, que foi um grande entusiasta, desse projeto, e todos os meus colegas aí de diretoria que não pouparam esforço para fazer isso acontecer. Tenho certeza que vai ser uma grande discussão hoje, e eu particularmente muito feliz por ter o Walter, de quem sou grande fã, e o Alan, que também admiro muito nessa primeira discussão. Muito legal, Gi, muito bacana mesmo. Vamos lá, né? Trocar ideias, passar conteúdos online mesmo. Para quem não estava no digital, agora é mais do que hora mesmo de pegar, né, sugar todos esses conhecimentos. Muito obrigada, Walter, muito obrigada, Alan, pela presença de vocês aqui. Vou começar com o Alan. Vamos já falar desse cenário de caos em que a gente está, mas eu quero falar de oportunidade. De que maneira você enxerga oportunidade neste momento para os empreendedores? Vamos lá, Thaís. Boa noite para todo mundo. Bacana estar com todo mundo por esse novo formato, né? E eu acho que isso que a gente está fazendo aqui, de certa forma, já é uma sinalização
da quantidade de oportunidades que a crise vai trazer. Eu não quero dizer em hipótese alguma que aquilo que a gente está vivendo agora é positivo. É terrível, tem gente morrendo, mas está instalado. A gente só pode, nesse momento, se cuidar, fazer o possível para chegar ao final de tudo que a gente está passando vivos e, de preferência, com os nossos negócios minimamente saudáveis para que a gente possa retomar a trajetória. Mas eu acho que a grande sacada para passar de uma maneira um pouco melhor por tudo isso é estar com a certeza por trás de tudo que a gente está vivendo de que vai passar. E que quando passar, a gente provavelmente vai estar diante do maior ciclo de oportunidades que a gente viveu na história recente do país. Né? Toda a crise, ela gera mudanças de comportamento, ela gera mudanças do ambiente, e isso sempre, como toda moeda, tem os dois lados. De um lado vai trazer problema para muita gente, mas de outro lado vai trazer uma infinidade de oportunidades. E eu acho que esse tem que ser o olhar agora. Se preocupar, sim, em passar pela crise, mas sem esquecer que depois da crise a gente vai ter um período em que muita coisa vai mudar, muito comportamento vai mudar, a sociedade vai mudar em geral, e isso vai gerar oportunidade para nós. Legal, Alan. Walter, qual a sua opinião? Como é que a gente vai sair dessa hibernação, hein? O que deve mudar nesse futuro próximo aí, nesse novo normal que a gente anda falando? Bom, boa noite a todos e principalmente aos que estão nos ouvindo. Eu tenho uma visão um pouco, vamos dizer assim, complementar ao do Alan, porque eu já vejo nesse momento oportunidades, não apenas do que virão, mas vejo sim que nesse momento talvez a gente tenha exagerado na dose do que fizemos para enfrentar o vírus e por isso acho que pessoas que tenham essa visão de que talvez tenhamos exagerado, provavelmente sairão na frente. Então, tem muita gente que diz, vamos esperar o que vai acontecer. Eu acho que o termo esperar seguramente deveria ser eliminado da nossa conversa. Nós vamos ter cada vez mais que fazer as coisas acontecerem daqui para frente. Então, eu posso dizer que na área de planejamento, apenas como um exemplo, todos nós fazíamos o planejamento como se fosse um GPS. A gente estava aqui, a gente queria chegar lá e o caminho a gente traçava. Daqui para frente, o que o vírus trouxe como oportunidade é a noção clara de que não há mais o caminho a ser seguido. Que em vez de um GPS, nós todos temos que planejar como o Waze, onde o progresso vai, de alguma maneira, sendo interrompido e nós vamos desviando do caminho, indo por outro caminho inesperado, entrando em novas fases. Então, eu tenho para mim que esse vírus, longe de ser, ou vamos dizer assim, além de ser uma pandemia grave, que a gente tem que tomar muito cuidado, tem que se cuidar, ela é também uma sinalização de que a era da incerteza chegou, que a era do inesperado tomou conta do mundo, e que daqui para frente tudo será cada vez mais inesperado. O que, para as pessoas que buscam a zona de conforto, é uma desgraça, mas para aqueles que se excitam com o diferente, com o inusitado, para aqueles que fazem diferença, fazendo diferente, eu tenho a impressão de que é, no fundo, um MBA de gestão da era da incerteza que nós estamos tendo nesse momento todos juntos, cada um nos seus locais de residência, porém, todo mundo nessa grande tribo que se formou, esperando a passagem do vírus, mas que eu acho que nós não temos que esperar. E a ADVB dá uma demonstração de que não tem que esperar nada, tem que já começar a conversar, planejar e pensar o que vem por aí. Pois é, Walter, e diante desse cenário de incerteza que você coloca para a gente, de que maneira, quais são as skills, as capacidades que esse empreendedor, se não desenvolveu ainda, precisa desenvolver rapidamente para conseguir sobreviver nesse mercado futuro? Bom, eu não quero ser muito, vamos dizer assim, intelectual nessa nossa conversa, mas eu não posso deixar de pensar que talvez o grande sinalizador do que vem por aí é que estamos entrando na era das pessoas de moral aristocrata e no fim da era das pessoas de moral escrava. Na verdade, esses são conceitos que Nietzsche trouxe para a filosofia
e que basicamente separa os homens e as mulheres, evidentemente, em dois grandes grupos, né? As pessoas de moral aristocrata e as pessoas de moral escrava. As pessoas de moral aristocrata são aquelas que falam, deixa comigo. E as de moral escrava dizem, quem é que vai fazer? As de moral aristocrata dizem, a culpa é minha se acontecer alguma coisa, enquanto que as de moral escrava ficam procurando a culpa de alguém. Os de moral aristocrata enfrentam e confrontam. Os de moral escrava aceitam e lamentam. Então, quando Nietzsche coloca essa diferença entre moral escrava e moral aristocrata, ele mostra, no fundo, que dois tipos de seres humanos habitam o nosso planeta. Aqueles que entendem que cabe a eles superar as adversidades e aqueles que se sentam em cima do ressentimento e lamentam. Ou seja, na moral dos escravos, a disputa é contra os outros, e na moral dos senhores ou dos aristocratas, vamos dizer assim, a luta é contra ele mesmo. De certa maneira, eu posso dizer que, se eu pudesse definir, a moral da aristocrata diz, o sucesso é minha responsabilidade e o fracasso é minha culpa. Já as pessoas de moral escrava dizem, o sucesso é meu direito e o fracasso é minha sina. Ou seja, é esta atitude passiva, essa atitude ressentida, essa atitude de se lamuriar, de que temos uma crise, quem que vai me ajudar, não depende de mim, e agora quem vai fazer alguma coisa? E todos ficam, de alguma maneira, desopilando o fígado no Facebook, falando mal dos outros no Instagram. É isso que daqui para frente nós vamos ver, que moral escrava e moral aristocrata vão ficar muito mais nítidas, e quem vai ter lugar na vida daqui para frente, quem vai ter oportunidade são as pessoas de moral aristocrata, de moral dos senhores, aquelas pessoas que falam, deixa comigo, deixa eu fazer, vou aproveitar. E o que o Alan falou, as pessoas de moral aristocrata são aquelas que vão ver daqui para frente as oportunidades, e as de moral escrava, aquelas que vão ver os problemas. Sempre foi assim, sempre será, apenas agora tudo isso está bastante agudizado. Interessante, interessante. Agora, Alan, como é que a gente vai lidar com esse excesso todo de informação, né? Então, o empreendedor hoje, se ele for se conectar a tudo o que está acontecendo, principalmente somente ao lado negro da pandemia, a gente não sabe nem por onde vai, certo? Então, até essa maneira de ler e entender e escolher a notícia, a gente também tem que mudar? A gente tem que mudar completamente, Thaís. Isso que o Walter traz, né, como as pessoas de moral escrava, é exatamente o que está acontecendo hoje no âmbito de mídias sociais, no âmbito de corrente de WhatsApp e coisas do tipo. O que a gente está percebendo é um overflow de informação, as pessoas não sabem em quem acreditar, a cobertura que a mídia está fazendo, ou uma boa parte da mídia, lógico que não toda a mídia, mas da grande mídia e da mídia dominante, é uma cobertura que pode ser questionada em vários aspectos, né? E aí, assim, isso gera um pânico nas pessoas que, como disse o Walter, não tem a menor razão de ser. Claro, vou reforçar mais uma vez, né? Isso não quer dizer que a gente não esteja vivendo um momento complicado, que a gente não tenha que se preocupar com uma série de coisas. Mas eu concordo plenamente com o Walter quando ele disse que talvez a gente esteja fazendo algumas escolhas um tanto quanto exageradas e que num futuro muito breve, e aí já começando também, como disse o Walter, a partir de agora, né? A alma empreendedora, para tentar trazer para o concreto essa alma aristocrata, né, que o Walter colocou, ela vai florescer, porque essa é a essência do empreendedor desde sempre. O empreendedor não tem tempo para pensar em desgraça, o empreendedor não tem tempo para pensar no que alguém vai fazer por ele, o empreendedor assume a responsabilidade por aquilo que ele faz, né? Então, essa veia empreendedora cada vez mais vai ser necessária. Essa veia empreendedora cada vez mais vai ter que ser desenvolvida dentro das empresas em todos os níveis, e eu acredito que isso vai provocar uma mudança muito positiva na sociedade como um todo, né? Isso vai provocar transformações que talvez sejam transformações que nós sempre precisássemos. A gente sempre falava, né, aqui no Brasil, poxa, o problema do Brasil é que nunca teve uma guerra, o brasileiro não sabe o que é a necessidade e tal. Lógico que não é uma guerra, mas pela primeira vez talvez a gente esteja vivendo uma situação como essa que a gente está vivendo.
e eu tenho convicção de que a gente vai sair do outro lado muito melhor como sociedade, e conectando com isso que o Walter trouxe com muita propriedade, né? Essa tendência maior de que as pessoas que vão prosperar são aquelas que vão entender que fazer com que o que quer que eu queira que aconteça se torne realidade não depende do outro, não depende da cultura assistencialista do governo, não depende de nada. Depende de mim e das escolhas que eu vou fazer ao longo dessa trajetória. Exatamente, tanto para empresas tradicionais como startups, enfim, a Gislaine, quando procurou a gente, inclusive dividindo com o público isso, eles queriam desde o início, a DVB desde o início fazer isso realmente de uma maneira muito profissional, com respeito aos patrocinadores, ao público, não é, Gislaine? Fala um pouquinho também desse momento da DVB, como é que vocês estão se colocando nesse mundo digital que não dá para ficar fora. A gente percebe que toda essa oportunidade que as pessoas estão tendo nesse momento, né? A gente está sendo obrigado a atuar muito digitalmente, então isso também está nos trazendo um excesso de conteúdo, até o Walter, o Alan vinha falando sobre isso, né? Que a gente tem muita informação disponível, né? E a gente tem tanta opção que precisa, de alguma forma, ter um critério entre levar uma informação de qualquer forma ou levar realmente de uma forma com uma curadoria, num ambiente mais profissional, mais bem cuidado. Então, a nossa preocupação com o Pauta Online foi nesse sentido. A gente sempre falou para a Thaís desde o começo de provocar uma discussão, mas que realmente tivesse dentro de um produto que continuasse entregando para os nossos patrocinadores, né, que estão conosco, uma boa experiência de contato com os nossos associados, com o público, né, e que pudesse, de alguma forma, ter um destaque num ambiente que está tendo tantas lives e tantas transmissões o tempo inteiro, né? Mas eu queria aproveitar, Thaís, agora para fazer uma pergunta direcionada ao Walter, que a gente tem visto até, acho que na sua última obra aqui do fim da Idade Média, início da Idade Mídia, você fala um pouco sobre tendências futuras, né, ou caminhos que a gente, como consumidor, vinha percorrendo para ser cada vez mais individualista, cada vez mais mimado, né, no sentido de querer tudo, um produto muito bem personalizado para aquilo que eu desejo, né, isso em todas as esferas, desde um simples café, que antes você tomava café coado, hoje você tem infinidades, né, cada um na sua casa com o seu café. Eu percebi que algumas das tendências que você colocou ali no livro, elas foram antecipadas, né? A gente pega a própria telemedicina, por exemplo, que era uma coisa que a gente via como um médio e longo prazo, de um dia para o outro a gente se vê obrigado a ter como solução imediata. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre que tendências essas que aconteceriam no futuro e foram antecipadas e que outras se mostraram que não vão acontecer mais, que no momento de estresse a gente percebeu que não vão acontecer. Tá bom, Gislaine, olha, eu acho que a primeira pergunta que a Thaís fez logo que entrou foi o seguinte: nós somos como ursos que estamos hibernando na caverna e daqui a algum tempo, quando as autoridades permitirem, vamos sair da caverna e vamos encontrar uma selva diferente, né? Então, muita gente acha que a vida nas grandes cidades vai mudar radicalmente, acha que a videoconferência vai prevalecer sobre as reuniões pessoais, acha que o ensino à distância vai ser a nova forma de estudar, acha que os shoppings ficarão vazios, não é? Acha que o homeworking deve se acelerar muito, que nós vamos, por exemplo, eliminar os horários de pico para reduzir o fluxo de pessoas no transporte público. E eu diria que tudo isso que a gente, de alguma maneira, prevê, ele vai sim se acelerar. São várias tendências que já vinham ocorrendo, que já vinham vindo, vamos dizer assim, no decorrer dos anos, e o que o vírus fez foi trazer um freio de arrumação e uma nova consciência de todo mundo de que aquilo que eu sempre fiquei reticente em experimentar, deixa eu agora experimentar. Então, nós teremos sim um aumento do volume de vendas por e-commerce, nós teremos algumas experiências online muito maiores, mas o mundo não vai mudar radicalmente. E por que não vai mudar? Não vai mudar porque a gente chama isso de papo de velório.
Toda vez que a gente se encontra num velório, a gente fala para o cara ao lado, nossa, como a vida é curta, não, que coisa incerta, não. Eu tenho dado tão pouca atenção para a família, tenho tirado tão pouco tempo para mim. A gente chega naquela consciência e no dia seguinte, após o velório, volta a trabalhar feito um louco e não presta atenção em mais nada. Ou aquela pessoa que bebe e fala, não, estou bebendo muito, vou parar, e no dia seguinte enche a cara. Quero dizer o seguinte, nós temos hábitos como sociedade que são hábitos gregários, que são hábitos de se tocar, de se encontrar olho no olho, e isso não vai ser mudado radicalmente. Mas, por outro lado, todas essas pequenas tendências que o digital vinha nos proporcionando e que crescia a taxas de 5, 10% ao ano, vai agora crescer a taxas dobradas disso. Então, seguramente nós teremos uma sociedade que vai sair dessa pandemia um pouco diferente, mas não tão diferente que elimine, do jeito que nós estamos falando de maneira preocupante, o varejo, por exemplo, físico, né? E tudo vai para o varejo. Não, não é assim. Agora, o varejo vai ter que se reinventar, vai ter que criar experiências dentro das suas lojas, vai ter que fazer degustações, vai ter que, de alguma maneira, mimar esse consumidor. E aí voltamos ao assunto da Idade Média. Na Idade Média, tudo era feito pela média, e a Idade Média está acabando agora. Nós assistíamos televisão todos juntos e o gosto médio da população, nós estudávamos numa classe onde a aula era dada pela capacidade média dos alunos, nós líamos uma matéria no jornal e o tamanho dessa matéria era definido pelo jornalista em função do interesse médio dos leitores daquele veículo, ou seja, tudo era feito pela média. E o que o digital trouxe foi transformar essa visão de que todo mundo faz parte da média para uma visão individualizada, onde eu leio o que eu quero a hora que me dá vontade, ou eu vou tão fundo no assunto quanto eu queira. E se eu tiver numa aula de educação à distância, se eu tiver dificuldade numa matéria, eu repriso a matéria várias vezes, se eu tiver facilidade, eu vou direto para o fim. Ou seja, cada um de nós está mimado dentro dessa sociedade, cada vez mais individualizado, e este, eu acredito, seja um caminho sem volta. Caberá às marcas e ao governo entender essa grande mudança da individualização da relação para trazer novos serviços, novos paradigmas para dentro desta sociedade. Eu vou dar só um exemplo que é interessante. Agora está se falando de que nós deveríamos ter horários diferentes de empresa, que o comércio devia abrir numa hora, que o escritório na outra, que o escritório de contabilidade devia começar cedo, que o escritório, agência de propaganda no outro. Mas é evidente que devíamos. Isso de começar todo mundo saindo no mesmo horário e voltando no mesmo horário para casa, é do tempo da Revolução Industrial. Então, eliminar os picos de fluxo de gente para reduzir, vamos dizer assim, a contaminação, não é apenas a contaminação, é o sofrimento de milhões de pessoas que entre 7 e 9 da manhã ficam apinhadas dentro dos ônibus e metrôs. E a mesma coisa das 5 às 7 da noite. Essa falta de respeito que os governantes têm pelo público, simplesmente mantendo o status quo que não precisa mais. O escritório de contabilidade pode abrir às 6 da manhã e ir embora às 4 da tarde para casa. Uma agência de propaganda pode começar às 11 e sair às 9 da noite. E com isso nós teremos restaurantes com fluxo gostoso de pessoas das 11 da manhã até às 3 da tarde. Ou seja, nós vamos ter que aprender novamente a conviver e fazer algo que nós já devíamos ter feito. E a inércia nos levou a essas cidades entulhadas, essas cidades com baixo índice de higiene, essas cidades onde nós sofremos para chegar no trabalho e sofremos para sair dele. De alguma maneira, mais que cidades inteligentes, nós vamos ter que ter políticos inteligentes e empáticos, com capacidade de entender que o mundo digital veio para permitir que a gente viva com muito mais qualidade de vida, coisa que até hoje, por inércia, nós não estamos preocupados e, de certa maneira, esta pandemia gerou a possibilidade de repensarmos paradigmas com os quais estávamos tão, vamos dizer assim, apaixonados até agora. E a inovação passa por esse repensar dos processos, não é, Walter? Quando se fala em inovação, tem gente que já abre o olho, meu Deus, quanto eu vou gastar? E é bem isso que você falou, às vezes está no processo, ser diferente a forma como você faz.
É isso, inovação é muito mais uma questão de ótica do que de fibra ótica. É fazer de um jeito diferente aquilo que os outros fazem igual. E isso pode ocorrer na sua iniciativa privada, na sua microempresa, ou pode acontecer no governo. Eu vou dar um exemplo a vocês de algo que deve servir de reflexão para todos nós. Todos os países do mundo têm seu exército, marinha e aeronáutica. 3 forças bélicas que estão lá de quarentena, aguardando o momento da guerra, com bilhões de dólares investidos, com milhões de equipamentos como tanques de guerra e aviões de bombardeio, com milhões de pessoas em treinamento constante contra uma guerra que eu não vejo desde que nasci. No entanto, eu já passei 6 pandemias, e aí sim os governos deveriam ter o exército da vida, um grupo de pessoas aquartelado que tivesse lá milhões de respiradores, milhões de máscaras, verba para estudar cada vez mais os processos virais. Realmente um exército da vida, uma 4ª força militar preparada para essas pandemias que, quando ocorrem, nós nos sentimos absolutamente despreparados e desprotegidos. Então está na hora de se criar uma 4ª força, militar ou não, e que esteja de prontidão para o que vem por aí. Com isso nós teremos, aí sim, a verdadeira valorização da vida. Porque até hoje nós estamos nos preparando para matar pessoas, mas não temos nem orçamento, nem atitude para salvar pessoas. Esse é apenas um exemplo singelo de tudo que a gente tem que repensar e como essa pandemia foi importante para nós revermos o que estamos fazendo neste planeta como cidadãos, como governantes, como cada uma das nossas funções. Temos que admitir uma alma aristocrata, uma moral aristocrata em cada área de atividade e passar a rever, repensar tudo o que está acontecendo. Agora, Alan Costa, como é que a gente traz esse consumidor que está mais mimado, esse consumidor que quer experiências, né, mais individualizadas? Como é que a gente chama a atenção desse consumidor no mundo online, sendo que agora o mundo inteiro se voltou para o online? Thaís, eu acredito que misturando as duas mídias, né? A gente está sendo forçado por tudo que está acontecendo a fazer coisas que nós até imaginávamos que seriam possíveis, mas que a gente não fazia. Eu acho que aqui tem uma grande sinalização de oportunidade para muitos empreendedores, né? Se a gente imaginar que quanto tempo a gente fala de transformação digital, nos últimos 2 ou 3 anos, eu fiz pelo menos 2 centenas de palestras falando sobre transformação digital em empresas, eventos, etc. Só que isso engatinhava a passo de tartaruga. Chegou o vírus, as pessoas foram para casa trabalhar de home office e a transformação digital foi feita a forceps. O que está acontecendo é que as empresas estão percebendo que é bacana usar esse negócio de home office. Primeiro, porque a produtividade aumenta, e aí eu estou falando com conhecimento de causa. Uma das empresas das quais eu sou sócio tem mais de 300 pessoas trabalhando de home office e matematicamente está provado que a produtividade aumentou. Tenho conversado com vários empresários amigos meus que também estão reportando que a produtividade aumentou. E as pessoas em casa estão percebendo o seguinte: vamos falar de São Paulo, uma cidade que, como o Walter disse, é caótica. As pessoas não raro passam 1 hora, 1h30, 2 horas por dia no trânsito, quando não mais que isso. E elas estão percebendo que, cara, é muito mais razoável, é muito mais racional trabalhar em casa, porque eu não tenho desvios de atenção, eu não preciso enfrentar o trânsito e, como consequência, no final do dia eu tenho 2 ou 3 horas que me sobram, que é aquele tempo que eu gastaria no trânsito. Pois bem, faça essa conta pelos milhões de pessoas que passam 2 ou 3 horas por dia no trânsito e identifique a quantidade de tempo que essas pessoas vão ter para consumir coisas que elas não podiam consumir porque não tinham tempo. Para consumir entretenimento, para consumir experiências em restaurantes, experiências de cultura e coisas do tipo. Percebe? Isso é uma oportunidade brutal. Então, o que esse empreendedor que olha para esse mundo pensando em como eu vou criar algum tipo de inovação para capturar esse tempo, tem que perceber que esse consumidor ele passa a valorizar cada vez mais o tempo, porque ele está percebendo que ele está tendo tempo para coisas que ele não tinha antes, e aí ele está se dando conta que, caramba, é legal ter tempo, e eu quero usar esse tempo melhor. E ao perceber que essa realidade mudou, procurar criar experiências que podem ser simples, não importa,
mas que entregam algo a mais do que aquilo que a gente costumava entregar. Eu vou dar um exemplo muito concreto de alguém que, como também disse o Walter, não está esperando para fazer isso amanhã, está fazendo isso agora. Uma pizzaria que, como várias outras, trabalhava com delivery, e quando chegou o vírus, as pessoas passaram a consumir em casa e, portanto, aquelas pizzarias que não faziam delivery passaram a só ter o canal de delivery. Como consequência, o mercado de delivery ficou inundado. E aí esse empreendedor olhou para o mercado e disse, cara, se eu continuar fazendo só o que eu já fazia, que é entregar a pizza na casa da pessoa, eu estou com um problema porque o meu mercado se inundou aí, eu tenho muito mais concorrente. O que ele passou a fazer? Ele continua assim entregando a pizza, mas além da pizza, ele pode entregar para quem quiser a experiência de fazer a pizza em casa. Ele continua mandando a mesma pizza para casa das pessoas, só que essa pizza ela vai com a massa crua, para você abrir a hora que chega em casa, com a farinha para você enfarinhar a sua mesa, com os ingredientes, o molho, aquela pizza de portuguesa, vai lá a cebola, vai lá o presunto, e você monta a tua pizza, coloca no teu forno e tem uma experiência de brincar de pizzaiolo em casa, o que é uma coisa super bacana para esse exército de pessoas que está em casa, entediado, preso, sem ter muita alternativa de o que fazer com o tempo que está sobrando. Percebe? Esse é só um exemplo pequeno de uma inovação que é sensacional e que, como disse o Walter, não depende de fibra ótica. Depende só de uma ótica diferenciada para entender a mudança de comportamento do consumidor e poder ofertar essas experiências que não eram ofertadas antes. E algo muito simples, a gente usar a nossa empatia, né? A partir do momento que eu entendo que as famílias querem, estão encapsuladas e que vai ser legal você produzir uma pizza junto, sensacional esse exemplo, muito bacana. Gislaine, o que você achou? Eu percebo que a gente está vivendo um momento em que cada vez mais sim vamos valorizar as experiências, e até eu queria perguntar para vocês nesse sentido. Eu já ouvi muita gente dizendo que não vê a hora de que isso tudo passe para sair correndo e correr para o seu restaurante preferido, ou poder ir no cinema, ou poder fazer coisas fora de casa. Por outro lado, eu tenho escutado muita gente dizendo que nunca tinha pensado, nunca tinha prestado tanta atenção em como é gostoso curtir a sua própria casa, o conforto do seu lar. Então, assim, nesse sentido, vocês apostam que nós seres humanos, sairemos desse momento como mais tendenciosos a buscar experiências fora de casa ou mais introspectivos, curtindo mais com a família? Como que vocês imaginam que isso vai transformar a gente nesse tipo de comportamento? A gente vai dar mais valor para o que está fora ou vai dar mais valor para aquilo que está dentro de casa? Deixa eu, então, dizer a você o seguinte, Gislaine, eu acho que essa resposta ela exige um pouco mais de elaboração da minha parte, que é o seguinte. Eu acho que talvez a grande experiência que nós estamos tendo ao ficar 1 mês, 2 meses presos em casa é a noção que já deveríamos ter tido que o mundo hoje é diferente do mundo que nós estávamos até pouco tempo atrás. Eu vou dar mais um exemplo singelo, que assim como o Alan gosta de exemplos singelos, eu também gosto. De certa maneira, quando vamos dizer assim, eu era jovem, eu tinha uma visão de mundo que era o mundo ou a vida de qualquer pessoa é dividida em 4 fases. Tem uma fase, a infância, que eu brinco, tem uma fase, a juventude, que eu estudo, tem uma fase que é a vida adulta, onde eu trabalho, e depois tem a fase 4ª e final, que é a fase onde eu me aposento e descanso. Então a vida de qualquer ser humano é dividida entre estudar num período, brincar num período, estudar no outro, trabalhar no outro e descansar no outro. Muito bem, o que fica claro hoje quando você passa esse período de quarentena? É que não é e nem deveria ser mais assim já há um bom tempo. Agora nós vamos ter que brincar, estudar, trabalhar e descansar ao mesmo tempo. Por quê? Porque estudar é algo que você vai fazer o resto da sua vida. E as pessoas que neste momento estão em suas casas deveriam estar aproveitando o tempo para brincar com seu filho, para estudar alguma coisa que ele sempre achou que devia estudar e não teve tempo, para trabalhar à noite e durante o dia assistir um pouco de Netflix. Esta capacidade de entender que no mundo digital é tudo junto e misturado, que vai levar para nós, quando acabar a quarentena, esta noção que eu sou capaz de, no caminho até a minha casa, dentro de um Uber, eu estar assistindo um capítulo de Netflix e quando chegar em casa, desenvolver uma planilha de Excel.
não há mais essa separação estanque de locais de trabalho, locais de descanso e locais de entretenimento, como também não há mais fases da nossa vida onde a gente trabalha, estuda, brinca e descansa. Daqui para frente, as pessoas de moral aristocrata vão entender que são donas do seu destino e são donas do seu horário, do seu schedule, da sua agenda, e vão fazer a sua agenda com tudo isso ao mesmo tempo. E aí eu vou um pouco mais longe e digo o seguinte: muita gente tem medo da inteligência artificial, não é? Muita gente fala que a inteligência chegou para roubar nossos empregos. Não, a inteligência artificial está chegando não é para roubar a nossa função, mas para exigir de nós uma nova missão. Isto é que a gente tem que entender daqui para frente, e esse período de introspecção deveria servir para essa análise por parte da sociedade. Quando um médico, daqui para frente, puder pegar minha ressonância magnética e em 2 minutos, graças à inteligência artificial, compará-la com 1 milhão de outras, prevendo um melhor diagnóstico ou prognóstico, ele vai ter mais tempo para ser humano, para conversar comigo e perguntar como eu estou me sentindo, como é que eu estou, de alguma maneira, respondendo aquele problema que eu tenho. Ou seja, no fundo, quando houver os carros automáticos ou autônomos, onde eu não preciso mais de motorista, o que, no fundo, a inteligência artificial está dizendo é o seguinte: Walter, você dirige, você fica mexendo no celular ou bebe, faz o seguinte, senta no banco de trás e deixa que eu dirijo. Senta no banco de trás e namora com a sua mulher, brinca com seu filho, leia um romance, seja humano. Então a minha visão disso tudo, e que eu acho que esse momento é importante para que isso consolide na cultura da sociedade, é que a inteligência artificial, a inovação, não vem para roubar nossos empregos, vem para devolver a nossa humanidade. E ficando em casa, essa introspecção tem que ser feita. Nós temos que entender que dá para a gente ser múltiplo dentro da nossa individualidade. Que eu posso, sim, ao mesmo tempo, dar um beijo na minha mulher, ler um romance, preparar uma planilha de Excel e brincar com meu filho. E daqui para frente, a possibilidade digital nos traz essa nova experiência humana. Interessante. Alan, olha a pergunta que chegou do Mark Messi. O que esperar para os congressos técnicos? Mais eventos híbridos? Quais são as tendências em relação a isso? Olha, eu acho que a gente vai também ter uma aceleração na transformação que já vinha acontecendo quando a gente fala de educação em geral. Vamos começar pelo aspecto dos eventos técnicos, que foi a pergunta do Mark, né? Isso é uma outra coisa que as pessoas estão sendo forçadas a perceber que funciona bem. Por exemplo, Walter acho que está em São Paulo, eu estou aqui em Curitiba, nós estamos cada um nas nossas casas e nós estamos aí com um monte de gente ouvindo o nosso debate, a nossa conversa e tentando absorver algum conteúdo e algum insight que faça sentido. À medida que as pessoas percebem que isso funciona bem, como consequência, os congressos técnicos vão ter que acelerar, como eu disse, a reinvenção que já vinha começando. Que reinvenção é essa? As pessoas não vão mais tolerar ir a um lugar se aglomerar 500, 700 mil pessoas só para ficar ouvindo alguém em cima de um palco falando, enquanto o resto do pessoal está todo mundo sentado e absorvendo lá aquilo que está sendo dito. Porque a gente está aprendendo que para isso tem esse meio que a gente está sendo forçado a usar agora e que já existe, na verdade, há muito tempo. Esses congressos técnicos, eles só se sustentarão a partir do momento em que eles começarem, aí nós vamos conectar de novo com o que a gente já falou, a proporcionar experiências. Ou seja, eu só vou sair de casa, pegar o meu carro, tomar um avião, ir para o aeroporto, ir para algum lugar, pagar hotel e etc., se ali eu tiver uma vivência que me proporcione alguma coisa que eu não teria condição de absorver se eu estivesse sentado na minha casa. Então eu acho que essa vai ser a grande tônica. É misturar o conteúdo formal que a gente transmite explicitamente por palestras, aulas ou coisas do tipo, com algum tipo de vivência que justifique colocar aquelas pessoas juntas, porque coletivamente o conhecimento que está presente em qualquer um desses eventos sempre é muito maior do que aquele que está lá em cima do palco.
Então a gente vai ter que encontrar maneiras de explorar isso. E explorando um pouco mais esse aspecto da educação e das transformações que a pandemia pode provocar, vou te dar outro exemplo concreto. Minha filha Mariana tem 3 anos e meio, ela está no jardim de infância, enfim, e ela está tendo aula por Zoom, né? Lógico que é uma aula lúdica, tem lá uma professora tocando um violãozinho, aí outro dia tem um professor declamando uma poesia, e as crianças estão lá sentadas na frente do Zoom com as mães, é um caos aquilo, as crianças gritam, e enfim. Mas o fato é que aos 3 anos e meio de idade, a Mariana já está aprendendo que para transmitir determinados tipos de conhecimento, esse meio que nós estamos utilizando é um meio bacana. Isso significa dizer o seguinte: nós todos, na nossa faixa etária, e mesmo pessoas mais jovens, como meu filho mais velho, o Luca, que tem 17 anos, a gente meio que teve que aprender a lidar com isso ao longo da vida. A Mariana já vai entrar no ensino fundamental com um mindset, com uma mentalidade que inclui como normal aprender alguma coisa à distância. Como consequência, isso também vai acelerar esse processo que o Walter tocou numa das respostas dele, que é a individualização do aprendizado. Eu sempre fui muito crítico com a forma como a gente aprende as coisas. Meu filho, por exemplo, passou em primeiro lugar no vestibular da faculdade que fez na Universidade Católica aqui do Paraná, e ele estava pendurado em meia dúzia de recuperação no terceirão, porque ele sempre odiou a escola, porque ele não entende por que ele tem que aprender a mesma coisa que todo mundo aprende, e essa geração já tem essa consciência. Imagina o que vai acontecer na geração da Mariana que vem aí, que já começa com essa mentalidade radicalmente diferente. Isso vai trazer um brutal desafio para as escolas e vai trazer, mais uma vez, um caminhão de oportunidades para quem encontrar formas de conseguir conciliar uma educação que seja, ao mesmo tempo, interativa, individualizada e transformadora do ponto de vista dos seus conteúdos. Legal, Alan. Agora, Walter, temos ainda pelo menos 15 minutos ainda de live, e o Roger da Condesign, ele perguntou o seguinte: quanto as marcas deverão mudar no pós-pandemia, isso nos segmentos mais afetados pelo que a gente está vivendo hoje? O que você pensa disso, Walter? Tá bom. Eu queria só, antes de responder isso sobre as marcas, falar que não só o que o Alan falou é muito importante, mas mais do que isso, dizer o seguinte: está na hora de se revisar paradigmas. Uma das áreas mais tradicionais e fossilizadas tem sido a área de educação. Fica cada vez mais claro para todo mundo que o mundo digital permite uma inversão do processo educacional. Nós todos, há pouco tempo atrás, íamos para uma sala de aula, independente do QI ou da capacidade cognitiva de cada um dos alunos, a aula era dada pela média do conhecimento ou da cultura daquele grupo de 30, 40 alunos. Depois, essas crianças iam cada um para a sua casa e ficavam sozinhos fazendo lição, com enormes dificuldades, com vontade de perguntar para alguém alguma coisa sem ter a quem perguntar. Muito bem. A lógica não é agora ficar todo mundo em casa tendo aula. Não, a lógica é termos aula em casa e fazer lição de casa na escola. Porque aí você reúne todas as crianças na escola para um período letivo, e nesse período as crianças vão fazer lição, umas vão ajudar as outras, gerando empatia, que é fundamental na sociedade atual. Quem sabe mais de matemática ajuda quem sabe menos, quem sabe mais de história ajuda quem sabe menos. As crianças vão aprender a dividir conhecimento, a trabalhar em grupo. Então, ao invés de nós ficarmos agora tendo tudo em casa, a lógica é o contrário. Vamos usar a classe, ou as aulas, ou a escola, como um centro de convivência, de experiência, de vida em grupo, de consciência social. E vamos dar as aulas na televisão, no computador, no celular, aonde for, aonde se eu tenho dificuldade eu vou bem lento, vou parando, vou voltando, e se eu tenho facilidade eu passo direto. Com isso você individualiza as pessoas sem isolá-las. E a escola continua tendo a mesma importância que sempre teve. Se nós continuarmos fazendo a mesma coisa que fazíamos, ensinando as pessoas como fábricas, onde tem uniforme como fábrica, tem muro alto como fábrica, tem sinal ou sirene como fábrica, as crianças entram, ficam todas quietinhas e tem que prestar atenção e depois sair todo mundo em fila, isso está com os dias contados, vai gerar cada vez menos engajamento e a indigência cognitiva nesse país vai só aumentar. Falando sobre marcas, não é?
marcas, de alguma maneira, são como pessoas. A minha relação com uma marca é uma relação exatamente como eu tenho com pessoas. A gente tem, no fundo, uma visão antropomórfica das marcas. Ou seja, eu vejo uma marca através de características humanas que eu analiso numa outra pessoa. Então, marcas deveriam hoje definir o que elas querem e como elas devem se posicionar daqui para frente. Quando eu olho alguém, seja qualquer pessoa, eu tenho por aquela pessoa índices diferentes de 4 elementos de análise: respeito, admiração, carinho e simpatia. Esses 4 elementos, respeito, admiração, carinho e simpatia, eles estão em diferentes níveis, dependendo da pessoa. Por algumas pessoas eu tenho mais respeito e admiração, menos carinho e simpatia. Por outras eu tenho mais carinho e simpatia, menos admiração e respeito. E normalmente esse tipo de percepção, ele vem 2 a 2, porque carinho vamos dizer assim, carinho e simpatia, eu olho para aquela marca ou aquela pessoa na mesma altura, na mesma direção, não é? Enquanto que respeito e admiração eu olho de baixo para cima. Então, no fundo, se a gente pensar que marcas têm essa visão antropomórfica, que marcas são pessoas, as marcas vão ter que definir cada vez mais agora, nessa relação individualizada da mídia e não mais da mídia de massa, como elas querem que as pessoas as percebam. Se com doses maiores de respeito e admiração ou de simpatia e carinho, com capacidade de estar próxima ou distante, porém sempre presente na mente daquela pessoa. Eu olho marcas que para mim são gurus, olho marcas que para mim são amigos, olho marcas que para mim são quase parentes e tão próximas a mim. Esta nova visão de que marcas são analisadas por pessoas, como pessoas, e essa capacidade cada vez mais individualizada da relação entre marcas e seus clientes exige essa análise de que nós tenhamos muito claro se nós queremos índices altos de admiração e respeito e, consequentemente, mais baixo de simpatia e carinho, ou vice-versa. Eu diria que essa seria a primeira coisa que eu faria daqui para frente nessa análise, já que estamos saindo da Idade Média e entrando na Idade Mídia. Eu queria aproveitar, Thaís, para fazer uma pergunta para vocês, visto que nós somos uma associação de agentes de vendas e marketing, né? A gente, ouvindo aí o Walter falar um pouco sobre como as marcas precisam ter uma postura diferente daqui para diante, e como que fica o papel de uma área de vendas, de um vendedor nesse momento novo que a gente está vivendo. A gente está percebendo, né, as equipes até reféns aí desse momento, não podendo sair de casa para se relacionar. A gente sabe que muitas das transações comerciais acontecem pelo olho no olho, a confiança que existe entre as partes. Esse distanciamento, né, que esse momento acaba trazendo para a gente, ele exige uma postura diferente do vendedor. Como que vocês acham que vai ser daqui para frente? O que muda e o que permanece? Ok. Alan, você quer falar, querido? Não, pode ir ao complemento, Walter, pode ir. Tá bom. Olha, esse é um dos assuntos que mais me apaixona, que é a diferença entre o que poderíamos ser como vendedores e o que somos. Vendedor era uma pessoa que chegava na frente de alguém, sabendo tudo sobre o seu produto e nada sobre a empresa do cliente. E depois, o cliente conhecia tudo sobre a sua empresa e nada sobre o produto que seria oferecido. Havia então lá uma comunhão de interesses contrastantes. E dentro deste diálogo, o vendedor tentava passar para o comprador ou o cliente tudo o que ele podia informar da empresa dele, e o cliente tentava passar para o vendedor todas as necessidades, anseios e preocupações que ele tinha. É inacreditável que em pleno século XXI a gente continua chegando no cliente da mesma forma. A gente não entende, e eu vou dar um exemplo a você, uma questão de uns 3 meses atrás eu recebi a informação de que o vice-presidente de uma grande cervejaria iria me visitar no dia seguinte de manhã, isso era 8 horas da noite. Eu então na minha casa peguei meu iPad e comecei a ler tudo sobre aquela marca e aquela empresa. Ou seja, como se faz uma boa cerveja, quais ingredientes, quanto de matéria-prima ele importava e quanto era nacional, quais eram as últimas campanhas, qual era a agência de propaganda dele. Ou seja, eu durante meia hora, 40 minutos na minha casa,
porque sabia que ia me encontrar com essa pessoa no dia seguinte, estudei com profundidade a empresa, li seu annual report, vi o balanço, vi o ranking da concorrência, e quando eu cheguei para me encontrar com este vice-presidente de marketing da cervejeira no dia seguinte, 10 minutos de conversa, ele achou que eu era um gênio. Ele falou, Walter, mas você sabe tanto sobre a minha empresa e sobre mim, porque também entrei no Instagram dele, sabia dos hábitos, dos hobbies dele, etc. E eu não sou um gênio, apenas fiz uso de algo que todo mundo hoje pode fazer, que é saber o que quiser, a hora que der vontade e na profundidade desejada. E quando eu chego na frente de um cliente, eu já posso saber tudo sobre aquele cliente, procurando então adequar todo o meu processo de persuasão à real necessidade ou interesse daquele cliente. Só que, por incrível que pareça, as pessoas ainda não fazem isso. Se eu hoje ligar para um revendedor Hyundai e falar para ele, eu amanhã vou aí fazer um test drive, dou meu nome, dou meu CPF, na hora que eu chegar no dia seguinte, nessa revenda, aquele vendedor vai perguntar, pois não, seu Walter, o senhor deseja ver que tipo de carro? Quando se ele tivesse entrado no meu Instagram, no meu Facebook, ou lido algum blog meu, ele saberia se eu sou um cara ligado em velocidade ou conforto, se eu tenho posses para comprar um carro mais luxuoso ou não, se eu tenho filhos e vou precisar de um 4 portas ou de um carro mais esportivo. Ele já poderia ter todo o processo persuasivo montado para me encantar naquela empresa, mas eu chego e ele faz todas as perguntas de novo. Então isso mostra, novamente no exemplo singelo, o seguinte, nós ainda não entendemos que dá para a gente saber o que quiser, a hora que der vontade e na profundidade desejada, e que, portanto, cabe ao vendedor ser uma enciclopédia sobre o cliente e não sobre ele. Daqui para frente, um bom gestor é aquele que entende de pessoas ou de outros negócios e não apenas o negócio dele. Tem um site chamado Google Alerta, né, que já existe há 14 anos. Você entra lá e põe o nome do seu cliente, seja pessoa física ou jurídica, e se tiver 100 clientes, põe nome de 100. Tudo o que sair no mundo de notícia e informação sobre aquele cliente, pessoa física ou jurídica, você recebe no seu e-mail. E você passa a ser senhor absoluto da conversa, porque você passa a entender não somente do seu negócio e do seu produto, mas também do concorrente, dos negócios dele, das necessidades dele, das oportunidades dele. Então, o que hoje o vendedor tem que entender? É que, novamente, inovar é muito mais uma questão de ótica que de fibra ótica, que é muito mais uma questão de se interessar genuinamente por saber o que o meu cliente faz, precisa ou quer. Eu pego a minha agenda de noite e vejo quem que eu vou me encontrar amanhã em 10 minutos. Eu sou capaz de montar o meu processo persuasivo dentro da minha cabeça, porque eu vou conhecer as necessidades, anseios, necessidades, interesses daquele cliente. Mas nós ainda vamos à moda antiga, chegamos absolutamente sem saber nada. E por que eu afirmo isso? Porque outro dia, 2 pessoas foram procurar emprego na minha empresa e chegaram perguntando tudo sobre a minha empresa, quando se no táxi eles tivessem entrado no meu site, eles já saberiam tudo sobre a minha empresa. Saberiam o que eu faço, como eu faço, quais os meus clientes, o que eu produzo, o que eu pretendo vender. E, portanto, teríamos um diálogo muito mais enriquecedor. Então, novamente, é muito mais uma questão de ótica do que de fibra ótica, e cabe à área de vendas dar esse salto de ter interesse genuíno no negócio dos outros. Eu trabalhei em propaganda durante 30 anos e alguém dizia, propaganda é a alma do negócio. E eu dizia, não, o negócio é a alma da propaganda. Da mesma forma, o vendedor tem que entender que não é o que ele vende o que interessa. Interessa quem vai comprar, por que vai comprar, o que ele comprando vai mudar na vida dele, e para isso você tem que entender dele, do negócio dele, das necessidades dele. Essa é uma grande mudança, que é muito mais uma questão de atitude do que de investimento em alta tecnologia. Será que talvez, Alan, você acha que de repente, diante disso que o Walter está falando, até aquilo que você falou há pouco, né, que a gente tem menos tempo para deslocamento, sobra mais tempo, talvez isso nos dê oportunidade para ter mais tempo e investir nessa pesquisa, para poder fazer uma abordagem mais certeira junto aos nossos clientes. A gente vai ter mais tempo para estudar mais. Até essa pergunta que veio antes do papel dos vendedores, veio do nosso presidente, do Ney Braga Alves. A gente está recebendo várias perguntas, depois vou encaminhar para vocês.
mas eu queria que você me respondesse sobre isso. Você acha que a gente vai ter mais tempo para mudar a forma de abordar os nossos clientes? Olha, eu Walter diria também falou... Pode falar, fala. Desculpe, pode ir, eu falo depois. Não, imagina, vai. Não. Conclua. É que eu entendi que ela tinha perguntado para mim. O que eu queria dizer é o seguinte, eu normalmente dou para as pessoas que não têm tempo as coisas para fazer. Então, não se trata de mais tempo ou menos tempo. Eu vejo pessoas olhando o TikTok ou o Instagram no aeroporto durante horas esperando o avião ou o horário do voo. Quando, na verdade, podiam estar estudando, se informando, se aprofundando num monte de temas. Eu vejo pessoas que ficam de maneira lobotomizada na frente do Whindersson Nunes fazendo micagem, né, no seu YouTube. Quando, na verdade, deveriam, em vez de ficar olhando o gatinho estourar balão, ficar questionando coisas e buscando as informações dentro das redes sociais. Nós temos no nosso bolso uma biblioteca de Alexandria e 86% do que é buscado na internet é puro entretenimento. Isso mostra o risco que essa sociedade está tendo de não aproveitar uma verdadeira bênção que a tecnologia trouxe para o mundo, que é essa possibilidade de saber o que quiser, a hora que der vontade e na profundidade desejada. A curiosidade é a nova forma de discriminação social. Em muito pouco tempo vai haver não apenas ricos e pobres, brancos e negros, mas vai haver os curiosos e os descuriosos. E os curiosos serão a elite dominante em qualquer país. Alan, e o que eu ia falar, né, o que eu ia dizer, respondendo a pergunta da Gislaine, é que o Walter falou de mudança de paradigma, né? Eu acho que é disso que a gente está falando. E aí, esse tempo a mais que a sociedade vai passar a ter, se essas mudanças de fato se consolidarem, eu acredito que uma boa parcela desse tempo vai ser investido em relacionamento. Porque nós estamos redescobrindo a possibilidade de nos relacionarmos com mais qualidade. Eu tenho dito isso, cara, quanto tempo eu não via a minha filha acordar todos os dias e há quanto tempo eu não beijava a minha filha antes de dormir todos os dias. Isso, de certa forma, é um resgate dos relacionamentos de qualidade. E eu acredito que isso vai causar um impacto nas famílias, nos relacionamentos amorosos, mas eu acredito que isso também vai causar um impacto nos relacionamentos profissionais. E aí, conectando com essa ideia do profissional de vendas, né, desse novo paradigma para esse profissional de vendas, venda cada vez mais é relacionamento. Na nossa empresa, o nosso account manager, que a gente chama, o nosso AM, é o cara que tem que se relacionar com o cliente. Ele tem que saber da vida do cliente, como disse o Walter, ele tem que saber das preferências, ele tem que saber da família, ele tem que saber dos interesses, porque esse tipo de relacionamento é o que constrói a tal da fidelidade, né, fidelização de cliente, etc. A fidelização acontece na relação entre dois seres humanos. E eu acredito que quando a gente fala dessa mudança de paradigma, essa é uma das consequências desejáveis e, mais do que desejável, essa é uma característica que os profissionais que vão ter esse perfil do novo vendedor para essa nova era vai ter que ter, porque do contrário ele vai ser atropelado pelas circunstâncias e por tudo que está acontecendo. Eu queria complementar o que o Alan está dizendo. Mais do que nunca está sob a nossa responsabilidade. É isso mesmo. Eu queria só complementar e contar uma história para vocês que ilustra bem isso. O Alan falou possibilidade de ver seu filho acordando, seu filho dormindo, e a importância fundamental disso, né, Alan, que é exatamente essa possibilidade de dedicar tempo às coisas que são importantes ou caras para nós. Mas há uma história, eu acho que muita gente deve conhecer, mas é uma história importante porque ilustra bem isso, que é o seguinte: tinha um grupo de alunos onde a professora conhecia profundamente a família de cada um e via que o melhor aluno da classe era um aluno que se sentia seguro, era um aluno amoroso, era um aluno sem nenhum tipo de recalque, mas a professora sabia que o pai dele nunca conseguia ver seu filho. Era um pai que tinha 3 empregos para sustentar a família, trabalhava desde madrugada até a madrugada. Quando saía de casa, o filho estava dormindo, e quando voltava, o filho estava dormindo ainda. E então essa moça se interessou, falou: como que esse menino tão equilibrado, tão se sentindo amado, tão, vamos dizer assim, bom aluno, consegue, de certa maneira, vencer essa ausência do pai?
E foi então conversar com o pai para entender isso, e o pai falou, olha, eu realmente tenho 3 empregos, eu não consigo nunca estar com meu filho, mas eu fiz uma coisa que acho que ajudou nesse processo. Ela perguntou, o que foi? Ela falou, foi o seguinte, sempre que eu chego à noite e ele está dormindo, eu vou lá e dou um nó no lençol dele. E sempre quando ele acorda, ele sente que eu fui lá, que eu dei um beijo nele e que eu dei um nó naquele lençol. Então, isso mostra que não é só uma questão de tempo, é uma questão de atitude, onde a falta de tempo não é desculpa para o seu carinho e para a sua atenção para com essas pessoas. Se hoje pudesse ver a minha vida e fazer o que eu deveria fazer na minha vida, eu faria tudo de novo. Eu teria repetido exatamente tudo o que eu fiz na vida. Eu só teria feito uma coisa diferente, prestado mais atenção. Eu acho que prestar atenção nas coisas, dar atenção aos momentos em que você está com seu filho, com a sua mulher, que está num aniversário, que está numa festa, que está numa viagem, é fundamental. Então, quando você está dentro da Catedral de Santa Sofia com seu filho, maravilhado por aquele verdadeiro acervo da humanidade, e você está no celular discutindo negócio e não prestando atenção no olhar do seu filho, isto é um crime lesa pátria. Quando você está esquiando e ao invés de estar com os 2 bastõezinhos na mão, só está com um porque o outro está no celular, fazendo negócio ou conversando com outras pessoas, sem apreciar a paisagem, isto é outro crime lesa pátria. Então, novamente, não é uma questão de tempo, é questão de dedicação, de visão, de sintonia com aquele momento que você está tendo e que tem que ser curtido e vivenciado na sua plenitude, no máximo da sua potencialidade. Presente e futuro, não é, Walter? Mais do que necessário, mais do que urgente, imprescindível tudo isso que você está falando para a gente. Olha, pessoal, nós temos várias perguntas, nós ainda estamos no Facebook e no site da DVB, né, no Instagram, infelizmente o tempo já acabou. Nós vamos enviar essas perguntas aos nossos convidados, mas antes da gente finalizar, Alan, eu gostaria que você complementasse, finalizasse essa nossa live de hoje aqui, o Pauta Online da DVB. Bacana, eu acho que, eu quero agradecer pelo convite, é muito bacana estar aqui, é muito bacana estar com o Walter, uma pessoa que eu super admiro, sou fã declarado, e aprendi muito hoje, né, com tudo que foi discutido aí. Eu acho que a grande mensagem que fica disso tudo que a gente falou, talvez seja o fato de que desse novo normal, criou-se esse clichê, né, de falar do tal do novo normal. De fato, eu acho que nós vamos ter um novo normal, sim. Mas esse novo normal não vai ser uma transformação em que a gente vai ser abduzido para um outro planeta novo que começou. Não. Apenas algumas coisas vão ser aceleradas e talvez essa aceleração seja impulsionadora de uma série de transformações que eu vou fechar, repetindo o que eu falei na abertura. A aceleração dessas transformações vai nos colocar diante de um ciclo de oportunidades como provavelmente a gente nunca viu nesse país. E aí eu vou conectar com o conceito da alma aristocrata que o Walter trouxe, né? Eu acho que todos nós temos que buscar dentro de nós essa alma aristocrata, porque construir esse futuro pós-Covid-19 vai estar na mão de cada um de nós, por mais óbvio que isso possa parecer, mas a gente na correria do dia a dia, muitas vezes com aquela sensação de cachorro correndo atrás do próprio rabo, a gente se esquece de parar para pensar nisso, a gente para muito pouco para pensar na vida. E talvez esse período de quarentena está nos dando essa oportunidade de refletir sobre algumas coisas e de fazer algumas escolhas mais conscientes. Eu acho que esse é um bom caminho para a gente sobreviver ao período que ainda temos que enfrentar, a crise ainda não acabou, mas principalmente para prosperar depois que essa crise passar e criar uma carreira, uma vida, negócios que sejam mais resilientes e mais à prova de crise. Show, Alan Costa, muito obrigada pelas suas palavras, viu? E lembrando, viu, gente, que na quarta-feira que vem, no segunda edição do Pauta Online, nós vamos falar sobre o cooperativismo, os desafios e as oportunidades durante essa pandemia, tá bom? Gislaine, você inclusive vai estar também nos bastidores com a gente, não é? Por favor, suas palavras finais aí de hoje. Reforçar então o convite, vai ser uma série de 8 encontros
toda quarta-feira. Então, lembrando que semana que vem, quarta-feira, a gente vai receber o presidente da OCEPAR, José Roberto Ricken, o secretário Norberto Ortigara, secretário da Agricultura, e o professor Eugênio Stefanello, grande especialista aí em relação à agricultura, para falar sobre os desafios nesse momento para o setor de cooperativismo. Então, fica o convite para todo mundo, e eu quero mais uma vez agradecer, em nome do presidente Ney Braga Alves, em nome de toda a diretoria. Nós temos um grupo aqui, e está muito bacana de ver todo mundo acompanhando, todo mundo vibrando com cada palavra, com cada frase aí que está sendo dita por vocês dois. Então, Alan, Walter, mais uma vez, meu agradecimento. Já falei o quanto eu tenho admiração por vocês, é realmente um sentimento de grande admiração de muito tempo. Então, muito obrigada por poderem dividir um pouquinho de todo esse conhecimento, de todo esse tempo aqui com a gente. Em meu nome, em nome de toda a diretoria, em nome de todos os profissionais, dirigentes de vendas e marketing que a nossa entidade representa, em nome do nosso presidente Ney Braga Alves, muito obrigada e contem com a gente aqui que vocês precisarem aqui no nosso estado. Gislaine, é muito gostoso a gente, né, que a gente lê as obras desses profissionais, né, desses caras, dessas mentes pensantes, e de repente eu estou aqui na minha casa, conversando com o Walter Longo, conversando com o Alan Costa, e admirando ainda mais, né, porque eles falam do quê? De sermos mais humanos, de prestarmos atenção ao momento, para tudo, para qualquer tipo de profissional, para todos os empreendedores, não é? Walter Longo, por favor, também gostaríamos de ouvir aí suas últimas palavras nessa live de hoje. Eu queria encerrar apenas, de certa maneira, dividindo com vocês uma sensação que eu tenho, que a gente deveria aproveitar esses 30, 40, 50, 90 dias aqui de enclausuramento para realmente rever alguns conceitos que a gente não tem visto. Eu vou dar um exemplo. Será que finalmente médicos e enfermeiras terão a valorização que a sociedade hoje dispensa às celebridades que apenas jogam bola ou são atores? Essa é uma pergunta que é fundamental e que talvez seja o momento da gente fazer essa enorme reflexão, inclusive, de quanto ganha um médico, um cientista e quanto a sociedade paga por um jogador de futebol. Segundo, após essa quarentena, será que nós vamos ser capazes de entender como os animais se sentem no zoológico? Será que nós vamos ter um pouco mais de empatia por esses animais? Terceiro, quando nós vamos parar de sermos alarmistas na mídia, né? E o Alan citou isso, na maioria da mídia, que agora estão vendo que o coronavírus está sumindo e as novas manchetes são: Europa teme invasão de vespas gigantes e assassinas vindas da Ásia. Quer dizer, quando que nós finalmente vamos entender que a missão da mídia é informar e não aterrorizar? Será que eles não entendem que a melhor forma de dominar uma população é através do medo e que isso sempre deu entrada para governos populistas e perigosamente autocratas? Será que nós vamos prestar atenção agora em quem realmente interessa? O Niall Ferguson esteve no Fórum Econômico e fez 5 reuniões alertando as pessoas em janeiro sobre o vírus, mas estava todo mundo absolutamente obcecado pela Greta Thunberg, falando sobre o problema ecológico, quando na verdade nós tínhamos um problema iminente. Ou seja, o próprio Niall Ferguson diz o seguinte, no livro dele, A Praça e a Torre. Segundo Niall Ferguson, se antes à sombra da torre o governo protegia a praça, o povo, agora nós temos que inverter isso. É o brilho da praça, o povo, que vai iluminar a torre, o governo. Está na nossa mão fazer essa mudança. E esse período nosso deve servir de reflexão para cada um de nós e como grupo, de que o que nós queremos desta sociedade que está saindo da caverna agora, após o período de hibernação. Muito obrigado pela oportunidade de todos, um prazer estar com o Alan como sempre. Espero o Alan revê-lo brevemente em outras das nossas viagens pelo Brasil, já com o mundo não tão preso em casa. Da mesma forma, muito Walter. Obrigada, Seja logo. Walter Longo.
Muito obrigada, Walter Longo, Gislaine, o Alan. Lembrando, gente, né? Agradecendo mais uma vez ao CORE, que é o Conselho Regional de Representantes Comerciais do Estado do Paraná, o patrocinador, né, destes 8 encontros, dessas 8 lives da ADVB, e também ao Paulo Nauiac. Um agradecimento especial aqui, porque ele que viabilizou a parceria, viu, gente? Eu também agradeço a presidência da ADVB por ter me convidado para esse momento tão especial, tão bacana. Um grande beijo para vocês. Boa noite, gente. Tchau, tchau.